Agora vamos para onde? Vamos falar sobre o sonho, gente, que é muito importante da maioria dos brasileiros, que é a compra... O que seria da vida não sonhar, né? A compra da casa própria, Nossa exatamente. Senhora, casa própria... Para muita gente, sair do aluguel pode ser a solução dos problemas, de muita gente mesmo. Eu saí do aluguel, mas eu lutei tanto, eu só saí assim depois... Agora há pouco eu saí do aluguel. Tem aquela história que eu não posso contar que não também. Pode contar, depois eu vou contar também. Tá. Mas muito importante, gente, é a escolha do imóvel, que pode ser novo, na planta, usado, mas o mais importante ainda é a escolha, mas mais importante é a forma de pagamento mais adequada. Essas coisas são sempre um motivo de muita dúvida. E essa decisão deve ser tomada assim, com muito cuidado de verdade, que a Cissa falou. Ainda mais em tempos de incerteza, com inflação, né? Inflação, juros altos e tal. Mas, por outro lado, o mercado imobiliário parado, né, tem feito assim o preço dos imóveis cair um pouquinho. Segundo os especialistas, esse pode ser o momento de compra que você conseguir comprar sua casa própria com um bom desconto. E seguinte, segundo o indicador FIPESAP, não é isso? Ligado ao Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, o aumento do valor médio dos imóveis em todas as 20 cidades brasileiras pesquisadas ficou abaixo do valor da inflação em 2015. De fevereiro do ano passado a fevereiro desse ano, o aumento no preço dos imóveis foi de 5,87%. E nesse mesmo período de um ano, a inflação foi de 7,54%. Por causa disso, quem trabalha no mercado imobiliário diz que esse é sim um bom momento para compra, já que a oferta está maior que a procura. Isso faz com que os preços, caiam. Exatamente. Mas também, né, a gente fala assim, mas são coisas que tem vários detalhes, né, que precisam ser levados em conta na hora de você fechar o negócio e escolher a sua casa. Além do preço e formas de pagamento, você pode optar por um imóvel também novo, na planta, zero ou usado também. Aliás, a gente tem aqui a nossa intrépida, maravilhosa, querida... Gata. Nossa repórter Nádia Boxe. Boxe não, Bosch. Boxe é porque ela é compactazinha, uma caixinha pequenininha. Entendi o que você quis dizer. Nadinha, Nádia Bosch. E ela vai mostrar pra gente a história de 3 mulheres que realizaram o sonho da casa própria. Cada uma optou por um tipo diferente de compra. A gente vai ver agora. Roda a VT, por favor. Vamos lá. Essa é a Nádia, minha xará. Essa é a Letícia e a Diana. A Diana veio acompanhada do Lucas, que é o filho dela, tá construindo a casinha dele também, né, Lucas? E a diferença entre elas é que, apesar de terem comprado um apartamento com a mesma metragem, no mesmo ano, cada uma escolheu uma condição diferente, uma forma diferente de fazer a compra. Os imóveis das 3 têm 50 metros quadrados. Foram comprados em 2013. E apesar de serem em prédios diferentes, elas pagaram praticamente o mesmo preço, R$200 mil. Só as condições é que foram diferentes. A Diana escolheu um apartamento novo, deu 20% de entrada e financiou o restante. Eu comprei o novo por quê? Porque eu tinha pressa para casar. Na época, ela gastou mais R$20 mil com o acabamento da obra, que foi entregue no contrapiso. Hoje, 2 anos depois, já pagou 24 prestações de mais ou menos R$1.200 e deve R$160 mil. Eu estou muito realizada com o sonho. Era o que eu sempre sonhei na minha vida, conseguir minha casa. Graças a Deus eu consegui. A Nádia, minha xará, optou por um apartamento usado. Pagou entrada de 20% e também financiou o resto. Pagou 24 prestações, também de mais ou menos R$1.200. A gente decidiu comprar o usado, eu e meu noivo, porque a gente queria casar, mas queria ter a casa. Então a gente foi procurar. Procuramos na planta, procuramos o novo, mas no tudo, para usar o fundo de garantia na parte de financiamento, como a gente tinha bastante, a gente decidiu usar o usado, que era mais fácil para financiar. Hoje ela deve R$160 mil, dívida igual à da Diana, com a diferença que não teve que gastar com a reforma, pois o apartamento já tinha acabamento. É uma emoção tão grande na hora de você assinar o contrato, você fala, é meu. A Letícia escolheu um apartamento ainda na planta, com entrega prevista só para fevereiro do ano que vem. Vai pagar R$40 mil até a entrega das chaves. Eu decidi comprar um apartamento na planta por razões óbvias, né? Eu não tinha o dinheiro para comprar pronto, né? E nem em construção, porque aí o valor já é outro, né? Ele vira completamente outro até para entrada. Então, assim,
eu estava pagando aluguel e eu tinha necessidade de ter uma previsão de casa própria. Letícia vai fazer o financiamento só quando o apartamento estiver pronto. Até lá, está gastando com aluguel, em média R$1.000 por mês. E quando receber as chaves, também terá que gastar R$20.000 com acabamento. E o mais preocupante, a dívida dela corrigida está em R$207.000. Estou satisfeita com a minha decisão, tenho certeza que vai dar certo e só estou aguardando a chave mesmo, para entrar e ser feliz. Bom, para vocês terem aí uma ideia do gasto total de cada uma, a gente preparou uma ilustração. Assim a comparação fica mais fácil. Quer ver? Bota aí na tela para a gente explicar direitinho, ó. A Diana, que optou pelo imóvel novo, mas já construído, deu uma entrada de R$40.000. Ela precisou gastar mais 20 mil com o acabamento. E até agora, ela pagou 24 parcelas de R$1.200, o que vai dar no total R$28.800. A dívida dela hoje é de R$160 mil. E o custo total do apartamento ficou em R$248.800. Pois é, a Nádia, que optou pelo imóvel usado, também deu uma entrada de 40 mil. O financiamento pago até agora foi igual ao da Diana, 24 parcelas de 1.200, o que dá R$28.800. O saldo devedor é de 160 mil no caso dela. O custo total do apartamento está em R$228.800. Bom, é importante a gente prestar atenção, porque é um momento delicado, é um sonho. Você falou, sonho não tem preço, a gente tem que sonhar, mas tem que ficar atento a essas coisas. Agora, a gente vai mostrar outra opção. A Letícia, ela comprou apartamento na planta, gente. Então é o seguinte, ela deu uma entrada igual a das outras duas que a gente mostrou, de R$40.000. Ela teve também que gastar 20 mil com acabamento do imóvel e o financiamento pago até o momento também foi de 24 parcelas de R$1.200. Agora, como ela comprou na planta, ela está tendo que pagar 3 anos de aluguel. São 36 meses, o que dá 36 vezes de R$1.000, ou seja, R$36 mil. E o saldo devedor dela está em 207 mil. O custo total, nesse caso, ficou em R$303 mil. Então, comparando os 3 preços totais, a Nádia do apartamento usado foi quem pagou mais barato, R$228.800. A Diana, do imóvel novo, pagou R$248.800, 20 mil a mais que a Nádia. Já a Letícia, que optou em comprar na planta, pagou R$303 mil. Foi o custo total mais caro dos 3. Ficou bem explicadinho, ficou bonitinho, ficou explicadinho. Tá bem explicadinho. Agora só, André, é uma coisa importante. Muita gente acha que comprar imóvel na planta é sempre a opção mais barata. Fora essa questão do preço, também são muitas as reclamações de quem compra apartamento assim. Inclusive, algumas pessoas acabam perdendo o negócio. Eu conheço várias histórias no meio do caminho. Ai, que raiva que dá. Tem. Porque uns não conseguem mais pagar as parcelas do financiamento, ou o que acontece é que na ansiedade pela venda, muitos corretores acabam não contando toda a verdade na hora de fechar o negócio, na maioria das vezes, né, Andrezinho? Exatamente, tem os migué, né? Por isso a gente resolveu fazer um teste. A Nádia Bosch, ela foi até um plantão de vendas de imóveis em São Paulo, e desses que andam assim, sabe, estão na planta, que você vai lá e tal. E o que ela registrou, gente, infelizmente, acontece com muita frequência. E se você pensa em comprar um imóvel, a dica é a seguinte, presta atenção. Se liga! Se liga, porque o alerta é bem importante. Roda o VT. Nosso teste vai ser assim, eu tô com um microfone escondido na minha camisa. Nossa equipe vai ficar dentro da van, registrando de longe, enquanto eu vou até um plantão de venda de imóveis de um apartamento aqui em São Paulo. Vou me apresentar como Nádia mesmo, dizer que eu tô interessada em uma das unidades e assim testar o nível de verdade, a qualidade das informações que são passadas pelos corretores na hora da negociação. Primeiro, o corretor me apresenta a planta e as características do imóvel. O apartamento tem 42 metros quadrados, vai ser entregue daqui a 2 anos. Posso tirar uma foto da planta? Chegamos à parte da negociação. O valor de venda que ele me passa é de R$ 542.880. A entrada é 30% e deve ser paga diretamente com a construtora em até 2 anos. Você vai pagar no período de obras R$ 168.300. Agora eu quero saber quanto que vai ser o meu valor a ser financiado depois disso. R$ 374.590. Repare que o valor calculado para a entrada é exatamente o descontado do valor total.
como se não houvesse correção alguma durante os 2 anos da obra. É o que você vai financiar em abril de 2017. Aí só vai faltar isso aqui para financiar. Entendi. Para analisar essas imagens, nós convidamos o Marcelo Tapai, que é advogado e especialista em direito imobiliário. Normalmente é assim mesmo que acontece no plantão, né? Você chega, eles passam uma tabela. O que você identificou até agora? Normalmente é assim mesmo que acontece. E o primeiro erro que eu identifiquei agora é, ele te passa uma tabela, ele te informa valores que você paga durante a obra, como se esses valores fossem abatidos do preço e esse preço não fosse corrigido. E te informa o valor de financiamento que é irreal. E outra coisa que a pessoa também não é informada no momento da venda, é que sobre o valor do imóvel ela vai ter que pagar por fora cerca de 5 a 6% de taxa de corretagem, o que também é ilegal. Vamos assistir mais um pouquinho? Tem um trecho muito interessante em que eu pergunto para o corretor se essa dívida não vai aumentar. E ele diz que existe um índice que pode corrigir as parcelas. Atenção, as parcelas. Nas parcelas tem um acréscimo do INCC. Isso dá muita diferença? 0,1, 0,3, 0,9, depende do período, né? Mas aumenta muito esse valor a financiar, esse índice que você me falou? Não acredito que não. Esse índice que ele me apresenta, o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, é tão inofensivo quanto ele me disse? Não, é um dos índices inflacionários mais altos que tem. Ele chega a ser o dobro do índice de inflação, o que torna a sua dívida muito grande na hora de você financiar o imóvel. O INCC é o Índice Nacional de Custos da Construção. É ele que reajusta todo o valor da dívida já durante a obra. E é essa informação que a maioria dos corretores de imóveis omite na hora de fazer um negócio. Essa correção é sempre sobre o saldo total devido de forma acumulativa. Incide esse mês, daí eu somo o saldo total mais a correção e o mês que vem eu tenho correção sobre esse valor total de novo. Então isso ao longo de 2 anos vai gerar um impacto aí muito grande sobre o saldo que você vai financiar. Nesse caso, por exemplo, eu seguindo o fluxo que foi sugerido por ele, em 2 anos, quanto eu pagaria e quanto eu teria abatido da minha dívida? Em 2 anos você pagaria mais do que ele disse que você pagou. Ele lhe informa na matéria que você vai financiar 370 mil daqui a 2 anos, o que na verdade é 120 mil reais mais caro do que isso se eu usar os índices médios dos últimos 3 anos. Isso daria uma diferença de quantos Isso por cento? daria uma diferença de 30% a mais sobre aquilo que ele te informou. É muito grande, porque o seu salário não vai ser corrigido nem em 10% nesse período. O grande problema é que o que a gente viu aqui não é um flagrante, não é uma exceção. É o que acontece em regra nos plantões de venda. Quase todos os plantões de venda, as pessoas passam por esse problema. Não lhe é informado corretamente aquilo que ela vai pagar e quanto esse imóvel vai custar no momento que estiver pronto. Depois dessas revelações, a gente começa a entender o negócio um pouquinho melhor, né não? Dá pra ficar mais atento aos detalhes, né, gente? Vamos se ligar, né, Andrezinho? Exatamente. Eu tô de longe aqui, mas tô te vendo aí. Eu sei, amor. Pois é, e pra ajudar ainda mais quem tá na dúvida de como fazer o negócio, enfim, comprar a casa ou apartamento dos sonhos, nós preparamos um guia com um resumo dos prós e contras de cada tipo de venda. Dá uma olhadinha pra você ficar ligado. Vantagens de comprar um imóvel na planta. Hoje em dia, a principal vantagem de comprar imóvel na planta é só a facilidade do parcelamento da entrada. O que a gente observa é que as pessoas têm muita dificuldade em ter aqueles 20%, 30% iniciais para dar a entrada no imóvel e poder financiar o restante. Fora isso, não há vantagem. Riscos de comprar um imóvel na planta. Você tem um risco de atraso, você tem um risco do imóvel não ser entregue conforme ele foi prometido inicialmente. E além disso, o imóvel na planta, ele tende a ficar mais caro do que um imóvel novo depois do pagamento das prestações mensais. Isso porque o que corrige durante todo o pagamento do imóvel na planta é sempre o saldo devedor total. Quando a pessoa vai financiar o imóvel depois de 3 anos, ela vai perceber que ela está devendo mais do que era o valor inicial do imóvel no momento da venda. Vantagens do imóvel novo. A grande vantagem do imóvel novo, sem dúvida, é você poder ver aquilo que você está comprando. Você vai, observa, tira as medidas, tem certeza de que o imóvel existe e está lá à sua disposição. Fez o contrato, pegou o imóvel. Desvantagens do imóvel novo.
Um imóvel novo, aquele que não foi habitado por ninguém ainda, talvez a grande desvantagem seja você pega um imóvel no qual você vai ter que gastar dinheiro para fazer algumas obras essenciais, por exemplo, a colocação de piso, colocação de box, colocação de luz. Então, encarece um pouco o preço final do imóvel. Mas ainda assim, o imóvel novo, sem dúvida, é a melhor opção para quem vai comprar um imóvel e consegue fazer o financiamento. Vantagens do imóvel usado. A grande vantagem do imóvel usado, principalmente em comparação ao novo, é que ele já está literalmente pronto para morar. Então você já tem piso, você já tem box, você já tem tudo instalado e não vai precisar gastar em grandes reformas. Então a pessoa também compra o imóvel, vendo esse imóvel, pode mudar de forma imediata. Ele já tem o piso colocado, muitas vezes lustre colocado, ele tem uma boa infraestrutura que ele não vai precisar ganhar e o preço normalmente é mais barato. Desvantagens do imóvel usado. O risco do imóvel usado é você saber se esse imóvel realmente está em boas condições. Então, essencial que você leve um engenheiro, um arquiteto, alguém que conheça, principalmente para avaliar fundação, avaliar telhado, avaliar encanamento, para ver se esse imóvel usado, que está com preço bom, não vai acabar sendo um grande mico. Conselho final. A pessoa tem que pensar na hora de comprar um imóvel primeiro, independente de qual seja o imóvel, novo, usado na planta, jamais deixar se mover pela emoção. Ela tem que fazer conta, ela tem que saber se ela vai conseguir pagar esse imóvel. Porque a prestação de um imóvel não é igual a prestação de um eletrodoméstico, que eu me aperto durante um ano e depois disso eu estou liberado. É durante 25, 30 anos. Então, nesse período, coisas acontecem. Necessariamente você vai ter que trocar uma geladeira, seu filho vai para a escola. E se o orçamento for muito justo, você não consegue se manter com um orçamento muito justo durante 30 anos. Então você pode ter problemas e até perder o seu imóvel. Uma boa dica é a pessoa, durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, guardar aquele valor que ela imagina que seria a prestação do imóvel numa caderneta de poupança, numa aplicação qualquer, para ver se ela consegue viver usando aquele que seria a prestação do imóvel sem aquele valor. Se ela não conseguir guardar durante um período aí, 6, 7 meses, 1 ano, ela fatalmente não vai conseguir pagar a prestação, então é melhor ela pensar melhor na hora de comprar esse imóvel. É um bom teste. É um bom teste.